Eu não vou postar esse vídeo por conta que eu não quero. Só quero tentar pegar a capivara. Agora eu consigo. Eu consigo. Vai dar 11h30. Ô, Pablo, tu tá me enrolando. Pablo. Tu tá me sério? enrolando. Eu não tô te enrolando é nada. Eu consegui a capivara, é logo consegui. Agora tentar de novo. Estudei. Foi no canal do Pablo. Agora... Finalmente! A capivara! Vai. O que acontece se a gente fizer isso aqui? Ó, o poder da capivara. Olha, eu sou a capivara. Eu vou cantar minha música preferida.